O erro mais caro da história. Por que o CEO de marcas de luxo ignora o mercado? Existe uma conversa silenciosa que ecoa nas paredes sujas de graxa de quase todas as oficinas mecânicas do mundo. E que você nunca foi convidado a ouvir. Enquanto você está na sala de espera, saboreando um café e assinando a papelada de uma inspeção de rotina, um mecânico se inclina para o outro e sussurra 5 palavras que deveriam fazer seu sangue gelar. Eu nunca teria um desses. Esse momento não é isolado. Ele se repete centenas de vezes por dia, em milhares de oficinas, formando uma barreira invisível entre quem conserta a máquina e quem a compra. O mais irônico é que os veículos que esses especialistas estão rejeitando silenciosamente são os mesmos que brilham sobre as luzes das concessionárias agora. São os mesmos carros que protagonizam comerciais milionários no Super Bowl e os mesmos que milhões de pessoas estão aceitando financiar em planos de 60 meses neste exato momento. Hoje, na cadeira do CEO, nós vamos atravessar essa barreira. Vamos expor a lacuna de conhecimento que a indústria automotiva protege com todas as suas forças e revelar exatamente o que os profissionais que passam a vida sobre o capô escolhem estacionar em suas próprias garagens. E por que o emblema que você considera um símbolo de sucesso pode ser, na verdade, o seu pior investimento. Se você valoriza seu dinheiro e quer entender a estratégia por trás do consumo inteligente, inscreva-se agora e ative o sino para não perder nenhuma das nossas investigações sobre os bastidores do lucro. Quando você caminha pelo pátio de uma concessionária, existe uma crença implícita de que o mercado é justo. Você vê linhas aerodinâmicas, promessas de garantia e assume que se um carro custa mais, ele necessariamente vale mais. Essa é a ilusão de marketing que custa bilhões para ser mantida. A realidade é que a distância entre como um carro é vendido e como ele performa após 10 anos de uso é uma das maiores assimetrias de informação da vida moderna. Um mecânico experiente não desenvolve opiniões sobre marcas por causa de um logotipo bonito ou de um painel digital imersivo. Ele desenvolve opiniões baseadas na frequência com que vê aquele motor aberto, no custo das peças de reposição e na fragilidade da engenharia. Para esses técnicos, a conta do seu reparo pode ser prevista antes mesmo de você sair da loja. Pense no exemplo de Scott Kilmer, um homem que conserta carros desde 1963 e acumulou mais de meio século de experiência profissional. Em 5 décadas, ele gastou menos de $8.000 em seus próprios veículos, e todos eles eram da Toyota ou da Lexus. Quando ele finalmente decidiu comprar um carro zero, escolheu um Toyota Camry híbrido. Isso não é uma preferência emocional, é uma conclusão lógica, extraída de 50 anos observando o que sobrevive ao tempo e o que se desintegra. A indústria automotiva lucra quando você compra o veículo errado, e os números que os mecânicos guardam na memória são os que nunca aparecem nos folhetos de venda. Dados da IC Cars, baseados em 400 milhões de registros, mostram que um Toyota tem quase 18% de chance de ultrapassar a marca dos 400 mil quilômetros, enquanto a média da indústria não chega a 5%. O estudo de confiabilidade da J.D. Power coloca a Lexus consistentemente no topo, enquanto marcas de prestígio amargam as últimas posições. Mas o dado que realmente destrói o orçamento familiar é o custo de manutenção a longo prazo. Um Toyota exige cerca de $5.000 em 10 anos. Já um Land Rover pode ultrapassar facilmente os $19.000 no mesmo período. Estamos falando de uma diferença de $14.000, um valor que se soma ao preço de compra, aos juros do financiamento e ao seguro exorbitante. Marcas como BMW, Audi e Land Rover vendem um estilo de vida que faz o comprador sentir que chegou ao topo. Mas para o mecânico, esses carros representam apenas um fluxo constante de receita, gerado por falhas de projeto. A armadilha mais perigosa, no entanto, é o carro de luxo usado, aquele que parece um negócio imperdível. Um sedã alemão que custava $90.000 novo e que 3 anos depois está sendo oferecido por 45 mil. O comprador comum acredita que o primeiro dono absorveu todo o prejuízo da depreciação. Mas o mercado de usados já precificou o desastre que está por vir. Imagine comprar uma Range Rover por $8.000 e receber um orçamento de conserto de 28 mil na primeira semana. 12 mil para as correntes de comando, 8 mil para a suspensão a ar, 1.500 para sensores. O carro custa o triplo do seu valor apenas para se tornar utilizável. O motor BMW N63 Twin Turbo V8 é outro exemplo clássico de engenharia que ignora o custo humano. O design posiciona os turbos entre as bancadas de cilindros, criando um ambiente de calor extremo que destrói vedações e mangueiras de borracha. Injetores falham com 30 mil milhas e o conserto da corrente de comando custa $15.000. É uma questão de tempo até a falha ocorrer. Um proprietário relatou ter pago $15.000 por reparos e apenas 1 hora depois de sair da oficina, o carro apresentou uma nova pane que custou outros 4 mil.
Ele foi dono de um carro funcional por apenas 60 minutos entre as quebras. Se você está gostando desta análise profunda e quer evitar cair nessas armadilhas financeiras, deixe seu like e inscreva-se para que possamos continuar revelando os segredos que as grandes marcas tentam esconder de você. E então chegamos ao escândalo das transmissões. A Nissan e seus câmbios CVT geraram centenas de milhões de dólares em acordos judiciais devido a falhas catastróficas. Diferente de uma transmissão automática convencional que pode ser retificada, o CVT muitas vezes precisa ser descartado inteiramente, com custos que variam de 3 a 8 mil dólares. O impacto disso não é apenas financeiro. Você perde o carro por semanas e descobre que as garantias estendidas têm letras miúdas que o vendedor nunca mencionou. No final de 2024, mais de 30% das pessoas que trocaram de carro deviam mais pelo veículo antigo do que ele realmente valia. É o chamado patrimônio negativo, que no mercado americano já atinge médias recordes. O lucro real das concessionárias não está no metal, mas no escritório de finanças. Eles aumentam a sua taxa de juros e embolsam a diferença como reserva do revendedor, um custo oculto que pode chegar a 3 mil dólares no final do contrato. O seguro Gap, que protege contra a perda total quando você deve mais do que o valor do carro, é vendido por valores absurdos na loja, quando poderia ser obtido por uma fração do preço diretamente com a sua seguradora. O quadro que emerge é de uma exploração sistemática do consumidor. Enquanto você financia uma máquina complexa, cheia de tecnologias que aumentarão as contas de reparo no futuro, o homem que conserta o seu carro dirige para casa um modelo que ele comprou há quase 10 anos e no qual quase não pensa. O que esses profissionais realmente dirigem? Eles escolhem a Toyota, a Honda ou modelos antigos da Lexus. Eles buscam o que chamam de sweet spot, a geração de ouro que vai de 1996 a 2007. Antes de 96, a eletrônica era rudimentar. Depois de 2007, a complexidade se tornou excessiva. Um para-brisa de um Camry do ano 2000 custa 300 dólares para trocar. O de um modelo 2024 pode ultrapassar os 1.200 dólares devido à necessidade de recalibrar câmeras de colisão. Veículos lendários como a Toyota Hilux, o Lexus LS400 e o Ford Crown Victoria atingiram status mitológico nas oficinas porque foram projetados com uma robustez que a engenharia moderna, focada em eficiência de curto prazo e obsolescência, parece ter esquecido. Para não ser a próxima vítima dessa engrenagem, existem 3 regras de ouro que todo mecânico aplica. Primeiro, nunca compre o primeiro ano de um novo design. Você não quer ser o departamento de controle de qualidade não remunerado da montadora. Segundo, ignore o emblema e pesquise o motor e a transmissão específicos. Um fabricante pode produzir um motor brilhante e um motor desastroso na mesma década. Terceiro, garanta seu financiamento antes mesmo de entrar na loja. Uma pré-aprovação bancária remove o poder do vendedor de manipular seus juros. A indústria automotiva gasta bilhões para que você preste atenção nas luzes internas e nas telas de entretenimento, porque eles sabem que, se você olhar para a matemática de 10 anos, o pátio deles ficaria vazio. A estratégia para a liberdade financeira começa por não carregar um passivo que trabalha contra você. Se esta investigação ajudou você a enxergar através da fumaça do marketing, inscreva-se no canal e faça parte da nossa comunidade de investidores e líderes que buscam a verdade por trás dos números.